Olá, pessoal. Quero dividir algo com vocês aqui que é notório, mas muita gente não quer enxergar, quer ver de frente olhando de lado, porque é notório, é claro que os falsos profetas existem e estão aí no meio de nós. Essas eleições de 30 de 10 de 2022 ficou claro isso. Por quê? Porque falsos profetas, igrejas, sepulcros caiados, comércios se disfarçando de igreja que não passa de arrecadadores de dinheiro com o nome de Deus, implantaram partido político dentro da igreja, sabendo que não pode, que é pecado. Tiago 1,7, a igreja santa separada não pode, tem outra função, não pode colocar lá que profana, imundícia, o Espírito Santo sai, mas eles, na ânsia de ter altos dízimos do político, do partido, de deputado, do presidente, implantou uma pessoa que não tem nada a ver com o cristianismo, os cristãos, pessoa completamente avesso, porque em Mateus 7,16 fala que conhecemos a árvore pelos seus frutos, e conhecemos também o que é carne e o que é espírito através dos frutos das atitudes, e a pessoa em si, as atitudes é de carne, não tem nada do espírito, mas é esse tipo de evangelho dos falsos profetas que se implantaram aí, o evangelho do tiro, porrada, facada, bomba, o evangelho do acobertamento da mentira, pastores mentindo dentro da igreja, dizendo que já tem no shopping, no litoral aqui, tem um banheiro que é promíscuo, não é um banheiro de família, onde a mãe pode entrar com o pai, que tem um fraudário se a mãe tiver com criança e precisar trocar e tudo, mas já levantou essa mentira dentro da igreja, levantou outra mentira, dizendo que foi orar e chegou lá, tinha obra de macumbaria com Lula, blá blá blá, assim. E ainda que tenha, cadê o Deus deles que disse que estava orando 30 dias, um absurdo, incomodando Deus, enquanto poderia olhar pela nação e fazer cestas básicas, que tem 33 milhões de pessoas morrendo de fome, e eles orando, afogando bandeira em água, dizendo que era 7 mergulhos de Namã para tirar a lepra, que a lepra, no caso, era o outro candidato, orando para o candidato dele ganhar. Onde já se viu incomodar Deus com essas coisas, gente? A igreja tem outro propósito, e quando você vai ver o que eles estão defendendo, mentira, ódio, pastores mentindo, participando de fake news, e só Jesus na causa, viu? Porque você vê que são coisas assim que abomináveis. Você vê tanto como é, que eles mentem tanto que você pega na mentira e ficam sem saber dizer, capaz de dizer. Aí depois diz que a igreja tá perseguida, que até Deus entra como mentiroso, que tá equivocado nesse capítulo isolado, bababá. Aí pega. Cadê? Eles querem dizer aí, então, no caso, que Lula ganhou por macumbaria, na invenção deles, sim. E então eles querem dizer o que aí? Que o diabo é mais poderoso do que Deus? Não tá vendo que há contradições nisso e é mentira disso aí? Que eles vivem numa mentira atrás da outra e outra mentira também. Como é que Bolsonaro é evangélico e a foto dele tá em cerveja, em lata de cerveja, em vício? Entendeu? Nem vício, nem prostituição, nem destruição de famílias que é vício de cerveja. Você tá vendo que isso aí são falsos profetas misturados no meio do povo de Deus, levando mentira para destruir as famílias, e eles vão implantar o falso profeta na nação e vai trazer dor e choro. Tudo em nome de Deus, como tem no Afeganistão, em nome de Deus, lá as pessoas chorando lágrimas de sangue, não tem saúde pública, não tem educação, não tem políticas sociais, não tem vacina, não tem TSF, não tem urnas eletrônicas, todo mundo tem arma, o evangelho de Pedro, onde um corta a orelha do outro, tudo que eles estão defendendo agora. Então, é provado que eles são eles são os falsos profetas, não tem pra onde correr, só não vê quem não tá examinando aqui, ó. Passando dentro da igreja, eu não consigo entender como um ser humano tá dentro de uma igreja e vai votar num candidato porque o pastor mandou, ele não examina, que o pastor tá em pecado, que não pode.
que o pastor está querendo ser mais do que Deus, usando o livre-arbítrio que Deus deu a ele para interferir e ele pegar esse livre-arbítrio que Deus deu a ele e passar para um homem carne podre para decidir sobre ele, porque você, para votar, você tem que analisar que classe social eu pertenço e de acordo com isso você vai lá e exerce seu voto para você ter sua mão tranquila, a não ser essas outras pessoas que já votam aí porque foram pagas, recebeu dinheiro, porque às vezes é madeireiro e o governo libera, tem facilidade dos desmapamentos e tantas outras coisas que é do partido, que é disso, tem seus interesses que já voltam. Deixa essa gente lá, já estão perdida. Mas você dentro da igreja, se deixar a pessoa ali dessa forma, meu irmão, você tem que analisar qual é seu papel no mundo, porque quando o fogo descer, você vai junto. Ah, eu não tenho culpa. Tem. Deus não lhe colocou lá para você esperar salvar, pastor lhe salvar. Deus lhe colocou lá para você fazer uso da palavra e ver que a igreja está em erro e não aceitar. Eu não aceito, me recuso. Está dentro de uma igreja que tem partido político. Tanto me recuso que as igrejas vão ter as verdadeiras trabalho para convencer as pessoas que Deus salva, que Deus cura, que Deus é o caminho. E é a única solução. Mas devido a essas coisas aí que eu não sei mais distinguir quem é igreja verdadeira e quem é igreja mentirosa, eu prefiro me retirar, não quero mais nenhuma. A minha religião agora é o amor ao bem ao próximo, dentro das minhas possibilidades de fazer minhas caridades e me isento de estar dentro de uma igreja, porque meu estômago não aceita mais. Então, gente, vocês que estão dentro das igrejas, não fiquem de braço cruzado lá, não, examine a escritura para saber se a sua igreja está de acordo com a palavra, porque senão quando o fogo descer, você vai junto, porque você está em uma igreja. O evangelho de hoje que eu tô vendo aí é evangelho que está defendendo tiro, porrada, facada, bomba, e isso não faz parte do evangelho de Deus. O verdadeiro evangelho é o evangelho de servir. E quem até hoje eu vi pregar e verdadeiro evangelho e servir, não querendo aqui defender religião A ou B, mas aquela religião que se doou a servir e não somente a querer, receber, como os evangelhos de hoje, que a gente está vendo interessado só, sem se preocupar se vai implantar maldição ou não pela desobediência deles. Então, vocês que estão nessas igrejas aí, vigiem e só fique dentro de igreja que tem partido. Se você quiser, estiver passando tempo lá se escondendo dos pecados, aí vai, como você vai num pagodado, vai lá também, fingir que tá, entendeu? Se inserir num grupo lá, mas com certeza salvação não vai ter, porque essas igrejas não estão salvando nem a elas, imagine a outras. A única coisa que você vai salvar lá é a conta bancária dessas igrejas aí. Então acordem e não permitam serem moeda de troca, de voto de ninguém, entendeu? Forte abraço, até o próximo encontro.